Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jonathan Marques, mais um podcast do Belas e hoje a gente vai bater um papo com um cara muito legal. Tenho certeza que você vai curtir muito, vai ser muito enriquecedor. Quero agradecer você que está no YouTube e você também que está ouvindo, né, em todas as plataformas de stream. A gente está muito feliz de bater esse papo hoje. Eu estou com ele, pronto, sorriso encantador, como diria o poeta. Alan, da Companhia Nissi, cara, seja muito bem-vindo a Joinville, né? Aqui é o podcast do Belas. E quero saber, primeiro, né, dar um oi pra galera e eu quero te conhecer mais a fundo nesse papo que a gente vai bater hoje. Show de bola. Eu que agradeço, né, o espaço, a oportunidade de poder falar, de dividir, de conversar. Eu acho que sempre acrescenta, né? Sim. Sempre quando a gente troca uma ideia, nesse sentido, literalmente, eu acho que as coisas fluem melhor no mundo, né? Então, esse espaço de poder conversar é bem importante. Eu agradeço você que tá ouvindo aí. Top. Conta um pouquinho pra gente o que você faz na Companhia Nissi. Bom, eu sou o Alan, né? Alan Maioli, como você falou aí. Eu tô na companhia há 10 anos, eu e minha esposa, nós entramos... Já estamos completando 10 anos, né, que fazemos parte da companhia. Uhum. E quando nós entramos para atuar mesmo e fazer as peças e sair pelo Brasil com o teatro, né? Uhum. Depois de um tempo de companhia, a gente viu a necessidade de criar uma equipe específica para produzir audiovisual. Isso faz companhia. Muito tempo ou não? Fazem 6 anos. 6 anos. Que aí nós iniciamos a Nissi Filmes, né? Uhum. Que é um projeto de trabalhar com o audiovisual em si, que a gente entendeu a importância dessa ferramenta de comunicação, né? E nós que temos mensagens tão urgentes e tão humanas, a gente não podia negligenciar a ferramenta do audiovisual como comunicação, né? Então, a gente começou a estudar um pouco mais sobre cinema, a se aprofundar um pouco mais sobre isso. Nos formamos, montamos uma equipe e desde então a gente vem produzindo aí o material audiovisual da companhia, sejam desde os teasers de divulgação, até mesmo documentários, oficinas, filmes, e a gente já começou a produzir uma série também, começou a escrever já também. Que legal. E aí, então, hoje, atualmente, eu sou diretor da Nissi Filmes, né, diretor e fundador, junto com a minha esposa, e diretor também da plataforma de streaming que nós lançamos, que é a Nissi Play. Legal. Ela surgiu na pandemia, né? A gente já tinha um sonho antes da pandemia de lançar essa plataforma, só que veio a pandemia, as apresentações pararam, o teatro fechou, tudo parou, aí a gente se viu reunido lá com a companhia, 100 pessoas dentro da nossa base ali. É muita gente, muito artista junto, 100 pessoas juntas, e aí a gente falou, agora é a hora, né, de lançar esse conteúdo online, e aí a gente desenvolveu uma plataforma, tá lá. E aí, o que tem exatamente na Nissi Play, por exemplo? Na Nissi Play tem todo o conteúdo desses 21 anos de história da companhia. Então tem desde os primeiros DVDs, fitas VHS que foram gravadas, assim, que foi o primeiro conteúdo, né, que foi gravado, até os conteúdos que a gente está produzindo atualmente. Então lá você vai encontrar todas as peças teatrais que nós gravamos durante esses anos, você vai encontrar o filme Metanoia, que nós lançamos no cinema há uns anos atrás. Legal. Você vai encontrar documentários de Angola, você vai encontrar pregações que foram feitas ali nos nossos eventos, você vai encontrar curtas-metragens, tem bastante conteúdo produzido ali já tem conteúdo infantil também, conteúdo musical que a gente já gravou também. Então é meio que diverso, a gente quer produzir cada vez mais, a gente está começando, a gente sabe que audiovisual é uma área cara, né? É uma área difícil de desenvolver, vai um investimento, vai um valor ali, né? Mas está dando certo, a gente está fluindo com os projetos, está acontecendo, e agora em abril a gente lança um filme novo, um filme que fala sobre relacionamento abusivo, violência contra a mulher. A gente lança na plataforma em abril agora. Sempre temas muito pertinentes, sim, assim, sim, né? É porque a gente entende a arte como uma ferramenta de transformação social, né? Então, tanto no acesso, quando a gente vai para o Brasil todo, por exemplo, eu já cansei de ir em lugares que as pessoas falaram, então isso é teatro? E aí aquilo me surpreende, eu falo, nossa, a pessoa nunca assistiu um teatro, né? Então a gente teve em comunidades, em locais assim, onde a pessoa não tinha acesso ao teatro. Então, a ferramenta como arte de transformação nesse sentido, né, de levar a arte até essa pessoa, mas também como ferramenta de
comunicar algo que socialmente tá errado, né? Acho que são questões sociais em favor daqueles que sofrem, né? Então, se você pegar os nossos conteúdos, todos são pautados por isso, assim. A gente tá com o musical Rua Azul em cartaz, estava em São Paulo, agora tá indo pro Rio. E ele fala sobre segregação, sobre racismo, sobre discriminação, junto com o movimento, né, que aconteceu da Rua Azusa. Tem o musical Radassa também, que é um pouco da mistura ali de Esther com o nazismo, né? Então fala sobre a intolerância. Porque a gente entende que a arte está nesse lugar, né? Do confronto, da provocação e da transformação social. Demais, cara. Dando um pause aqui e voltando antes da tua entrada na companhia, assim. Certo. Onde você nasceu, da onde você vem, cara, até chegar nesse marco, eu acredito que para você certeza, também, como profissional, como artista e tudo mais. Mas quem conhece hoje o Alan, né, que é o cara que tá ali mega ativo no Unici, mas não conhece essa outra caminhada até chegar ali. E aí, conta um pouquinho da tua história. Então, eu nasci... Filho único, não? Eu nasci em Salto, interior de São Paulo. Fica ali 1h30 da capital, mais ou menos. Nunca falei de mim assim anteriormente, né? Muito louco. Não, mas né? isso é muito massa, porque cara... parece que a vida foi a partir eu sempre falei a partir do trabalho ali, assim, em si, né? Estudei escola pública. Tem outros irmãos, não? Tenho um irmão mais velho, 10 anos mais velho, Alessandri. Não trabalha com arte também? Não. É um artista, mas não desenvolve isso ainda assim. E... estudei escola pública, me formei na faculdade também, fiz educação física. Um pouco contrário, né, ao que eu trabalho agora, mas também tem algumas coisas que se relacionam. Fui bolsista, inclusive, né? Paguei a faculdade através de bolsa. Aquele que não sabe mais o que contar. Né? E aí? É uma coisa legal que é bem aleatória da minha vida hoje, que eu conto, a galera não acredita, que eu participei da Copa do Mundo da ginástica geral. Que foi um evento que aconteceu na Áustria e eu fazia parte de um grupo da faculdade, a CIA Alpha, né? E aí a gente... era ginástica geral, que é uma modalidade que agrega todos os elementos corporais, artísticos, cara, eu não enfim, sabia que tinha de isso, ginástica, né? E também de outras coisas que você pode montar uma coreografia ali. E aí a gente fez essa coreografia sobre a festa junina e tal, e a gente foi para a Áustria representar o Brasil na World Ginastrada, né? Que é a Copa do Mundo da ginástica geral. A amostra é uma amostra, não é competitivo lá fora, né? Ela é competitiva aqui, você faz uma seletiva para poder participar. Para poder ir. E aí foi em 2007, se eu não me engano, eu fui para lá sozinho, para Europa, assim, nunca tinha viajado, aí passei por Portugal, tal, e depois encontrei o grupo lá na Áustria. E aí já conheceu muitos lugares. Então foi uma loucura, assim, da juventude, né? Mas aí a tua entrada no... Como é que foi? Como é que tu chegou? Porque tu disse que começou fazendo parte da equipe, mas foi de que forma, assim? Que te levou? Na verdade, a arte, ela me alcançou um pouquinho antes da entrada na companhia em si, porque eu comecei a fazer teatro, né? Grupos locais ali da cidade e tal, mostra estudantil. Não tinha, por exemplo, um Belas Artes, assim, para estudar? Não tinha ainda. Ela era um pouco mais precária a situação. E aí a mostra estudantil, teatro de escola e tal, e a gente participando ali. E aí eu sempre gostei muito disso, né? E aí até que um dia eu assisti um DVD da companhia quando eu tinha 15 anos. DVD não, uma fita VHS. Da principal peça, né? Que é o Jardim do Inimigo e tal, lá. Meu, esse aí... esse aí é o clássico, esse é o clássico, né? o que todo mundo lembra, é o que todo mundo fala, né? É o que marcou uma geração, tem marcado ainda, né? E aí assisti com 15 anos, assim, 16 anos, e beleza, e seguiu vida, assim, nunca mais tinha lembrado disso. E aí... Aquele que se perde, né? Sou um pouco no sentido cronológico do negócio. Eu tô indo e voltando, tá tudo misturado. O que vai lembrando, tu vai trazendo. Vai misturando. Voltei pro teatro escola, agora já tô ali nos 15 anos, já fui pra faculdade, voltei. Mas já assistiu. Já voltei, fui e voltei. Mas eu vou chegar em algum lugar. Sim, calma. Bom. Tem 3 horas de podcast, então é tranquilo, dá pra falar à vontade. E aí...
beleza. Assisti o Jardim Inimigo. E depois não teve mais contato? Não. Aí eu comecei a... Eu me formei em Educação Física, mas eu dava aula de teatro também nas escolas. Era um projeto que eu ia dar aula nas escolas municipais. Ali da cidade de Salto, né? Sim. Enfim, e aí eu comecei... Tudo isso acontecendo em Salto lá? Em Salto, tudo estava em Salto ainda. E aí eu conheci esse curso, que é o Encontrarte, que é um curso de artes que a companhia faz, né? Todo mês de julho e tal. Que é onde você vai e fica uma semana ali imerso. Você escolhe uma modalidade. Tipo de férias, assim? Na época de férias... Normalmente, julho, né? E aí você vai e fica dormindo lá nessa base. Então você ou dorme na barraca ou dorme nos quartos, né? Você pode se inscrever ali, chama Encontrarte. E aí eu fui fazer o curso de teatro. Eu lembro que na época tinha circo, dança, libras, caracterização, que é maquiagem figurina e tal. E aí eu fui fazer teatro e aí eu comecei a conhecer um pouco mais da companhia. Porque eu conhecia até então o Jardim Inimigo, né? Sim. Era o contato que tu tinha. Só que aí lá eu vi que existiam outras peças, que existiam outras equipes, que as equipes saíam fazendo essas apresentações por todo o Brasil e tal. E aí foi muito impactante pra mim, assim, porque eram tipo 800 pessoas juntas fazendo cursos, e aí cada noite era uma apresentação de uma peça, e aquela vivência, a hora que eu entrei no sítio, na verdade, que é um sítio ali no interior de Biúna, né, onde fica a nossa base, eu entrei ali e falei, cara, é isso que eu quero pra mim, assim, eu quero viver disso, sabe, eu quero... Olha, que foi na hora que eu entrei, eu já era casado nessa época, né. Tá, não, tá, vamos lá, vamos devagar agora. Dá uma caneta que a gente faz uma... Tá. E a esposa já tinha também esse rolê ou não? Ela era bailarina, ela trabalhava com dança, assim, não trabalhava em específico, né? A gente tinha um emprego, mas a arte que ela tinha exercia essa veia também. Sim. E aí, quando eu fui, tanto que ela não foi, porque ela não conseguiu liberação no trabalho e tal, mas ela queria muito ir participar, mas ela não conseguiu, enfim. Mas a gente já caminhava junto em um grupo artístico ali, local, que a gente fazia e tal. Sim. Então, já fui para buscar mais conhecimento mesmo, sabe? E aí, dentro desse curso, eles fazem audição. Que é você participar... Você faz um testezinho ali, né? Grava um videozinho de 3 minutos com o que você sabe fazer, tocar, dançar, cantar, assoviar, PTK. Faz acontecer. Faz o que você quiser fazer ali, conta uma história e tal. E aí foi muito legal, que eu participei dessa audição e me senti bem com a participação ali, sabe? Acho que, tipo, entreguei o que eu precisava entregar, tudo e tal. E aí, depois de um tempo, eu fui convidado. Fui convidado a participar. Só que a questão do convite, ela é muito forte, assim, eu não sei se, tipo, eu falo sobre isso agora, assim, tipo, tranquilo. Claro, tipo, claro. Porque um pouco da minha história, ela tem muito sofrimento, assim, né? Então, tipo, eu vivi ali uma codependência química na família e tal, enfim, que acabou destruindo muita coisa dentro da minha família, dentro da minha casa. Meus pais se separaram, toda aquela questão e tal, minha mãe foi para Portugal. Eu fiquei aqui para o Brasil mesmo, com meu pai e meu irmão e tal. E aí chegou uma época que meu pai teve um derrame, na época da minha faculdade. E aí, eu tô contando isso porque linka com essa história, né? E aí, quando ele teve derrame, ele não sentava, não falava, tipo, tive... cuidar dele praticamente como um bebê, assim, dependente, né? Então, tipo, de vocês 100%. Banho, alimentação, tudo e tal. E aí ele foi se recuperando com o tempo, fui cuidando dele e tal, voltou a andar, voltou a falar, foi tipo... Que demais, cara. Sobrenatural, foi um milagre assim mesmo. E aí, só que existia uma dependência emocional muito grande ainda, né? Tipo, e quando eu fiz a audição, foi muito louco, assim, porque eu tinha essa conexão com meu pai muito forte, assim, né? Tipo, porque se tornou o meu filho. Imagina. Ali, né? Então, os papéis se inverteram ali. E para entrar pra companhia, seria algo, não sei, assim, seria tipo... Porque é uma renúncia, né? Quando você é chamado, você sai da sua casa... e você vai ali morar na base e você vive essa vida aonde a companhia vai, você vai, enfim, você dorme onde os lugares não se consegue, você come com as pessoas, né, que te recebem e tal, então, enfim, essa renúncia diária. Então eu teria que sair ali, né, tipo, distanciar do meu pai e toda essa questão. E quando eu fiz a audição, foi em dezembro, que foi esse Encontrarte, na verdade foi um Encontrarte Summer, que foi um Encontrarte especial, que normalmente é em julho. Foi muito louco, porque eu senti uma paz tão tranquila, assim. Só que aí eu voltei e meu pai começou a passar mal. E aí, na virada do ano, meu pai veio a falecer. Tipo, dia 31 de dezembro, na virada do ano, assim, meu pai veio a falecer.
Só que foi muito louco, porque a primeira coisa que eu ouvi, que eu senti da parte de Deus, assim mesmo, tipo, eu estou recolhendo ele para te enviar para um lugar novo. Tipo, foi a primeira coisa que eu ouvi, a primeira certeza que eu tive, assim, tal. Caramba. E aí, depois de alguns meses, eu fui convidado para vir para a companhia. Por isso que eu tô contando, entendeu? Tipo, e aí a gente... Tipo assim, agora tu já tava um pouco mais... conseguiu entender todo o contexto, assim. Porque ele tava... tinha toda uma questão de sofrimento dele também, sabe? Então, tipo, um descansar mesmo, sabe? Assim, um recolher. Então, não que, tipo, ele faleceu para eu poder ir para a companhia, né? Mas tipo, é todo um conjunto de ideias, tipo assim, pra gente entender que o tempo das coisas é perfeito, né? Sim. Então, tipo, tudo acontece, eu creio muito, eu acredito muito nisso, assim, tipo, as coisas acontecem como tem que acontecer, assim. Então, tipo, porque foi confirmação atrás de confirmação, nesse sentido de que era pra gente fazer essa renúncia, porque a gente era casado, eu tinha uma casa, né? Eu tinha 2 empregos, minha esposa tinha um emprego, então a gente vivia, a gente não tem filho, então, tipo, vivia uma vida muito confortável, né? Tinha casa, carro, comia nas pizzarias, melhores pizzarias, enfim. E aí abrir mão disso. Abrir mão disso, pra ir pra uma companhia, porque todo mundo que participa da companhia é voluntário, né? Ninguém tem salário. Todo mundo se entrega como voluntário mesmo. Então, é uma decisão muito importante, né? Pra gente que era casado e tudo. Imagina. E aí a gente aceitou e falou, não, é isso mesmo que a gente quer viver, a gente sonhou com isso. A gente chorava, assim, antes de ser convidado, assim, como que a gente vai viver só de arte? Como que a gente vai poder expandir a vida nisso, sabe? E aí aconteceu, e a gente foi, e aí a gente deixou a casa mobiliada lá, um amigo foi morar, que tinha acabado de casar, foi morar na casa, a gente deixou os móveis lá, ele morando, e a gente foi morar nessa base. Aí a gente a gente tinha uma casa toda completa. Quando a gente foi morar na base, era um quartinho, assim, com o teto baixo, com a beliche, nosso guarda-roupa era uma outra beliche também, que a gente colocava as roupas, assim, e tal. Meu! Cara, que mudança! Quarto banheiro, mudança radical, assim. Mudança radical. E é muito louco, porque quando a minha mãe foi visitar a gente a primeira vez, ela falou, vocês são malucos, por que isso? Ela voltou indignada, chorando. Vocês não podem fazer isso e tal. Tu não levou a sogra, né? Levei também. Mas ela foi mais tranquila do que a minha mãe. Sério? Por mais que pareça, né? E aí minha mãe indignada e tal, mas depois de alguns anos, a minha mãe, tipo, teve a certeza que era pra gente estar ali e ela não a minha mãe veio falecer também ano passado, mas enquanto ela estava viva, ela tipo, não via a gente saindo dali, ela insistia pra gente sempre permanecer, sempre ficar, ela ia lá pescar no sítio, ia lá dormir e tal, e ela viu, né, tipo, que realmente era o lugar pra gente estar, né, Sim. A gente tinha que estar ali. Muito massa, cara, e importante a gente ver que, cara, é uma batalha, né, é uma luta, renúncia, enfim, você acreditar no que Deus tem pra você e pra sua família e tudo mais. Agora que demos aquela pausa, voltando para cá, para onde nós estávamos, você tem noção, cara, do que a companhia representa na vida das pessoas? Por exemplo, eu estava até comentando aqui contigo, fora do ar, um brother meu estava vindo para cá agora, na ligação ali, estava no carro, e aí eu dirigindo, ouvindo ele, e aí eu falei, cara, vou falar com o Alan, é Alan, né? Eu falei Alan no começo. Eu atendo pelos dois. Pelos dois. Assim. Aí a pessoa pergunta, mas sua mãe chamava como? Fala de filho, né? Pronto, então... maravilhoso. vou de Alan. E aí, cara, ele tá agora na cidade, tá uns 3, 4 meses. E aí ele falou assim, mano, porque daí eu falei com quem que eu ia trocar uma ideia. Ele falou, cara, lá na nossa cidade, quando eles iam pra lá, a gente se movimentava em Fortaleza. A gente se movimentava e tal, pra ir ver, a música é incrível, os caras são incríveis. Vocês têm noção, cara, e você que agora tem essa função também de externar algo que é presencial, né? Essa arte de você passar toda essa emoção através de um vídeo, por exemplo, né? Através da tela, como tu foi alcançado através do DVD lá. Sim. É muito louco saber que hoje tu tá proporcionando isso, coisas novas, materiais novos, para que outras pessoas, talvez daqui a 15 anos, possam estar conversando com outro cara, falando que assistiu um trabalho, por exemplo, que você botou a mão para fazer, e aconteceu e ela entrou nesse mundo também. Tu tem essa noção cara, do tamanho disso? Ou não cai a ficha ainda? Na verdade, assim, a gente tem... eu sempre falo do nosso trabalho, ela tem 2 frentes. A que é linda,
aqui é incrível, e eu tenho um pouco de noção disso, porque no sentido assim, a gente tem muito contato com as pessoas. Então a gente apresenta a peça e a gente vai dormir na casa dela, né? Normalmente quando a gente recebe, entende? Então a gente passa a semana ali com ela, a gente passa o tempo no local, né? A gente serve a comunidade local. Não é tipo assim, vim, apresentei, vou pro meu hotel não, e tal, no outro dia difícil, na verdade, pego o a gente avião, saio vou da cidade. Não. Porque normalmente quando a gente vai em turnê, então a gente vai em Joinville. A gente fica aqui tipo há um mês e meio, apresentando na região. Então a gente fica hospedado na casa das pessoas que recebem a gente, ou nas igrejas, ou escolas, enfim, aonde nos recebem. Então a gente tem muito contato com essas pessoas, assim, né? Cria vínculos, né? E eu tenho a noção também, porque eu admirava antes de participar, né? Então, como eu falei, eu achava incrível o Jardim Inimigo e tudo que estava acontecendo. Quando eu vim encontrar, eu falei, uau, que incrível isso, que impacto. E quando eu comecei a fazer parte, eu sempre quando eu volto para a base, que é lá em Ibiúna, toda vez que eu passo ali pela portaria, que tem um lago na frente, eu sempre lembro da mesma sensação do primeiro dia que eu entrei, assim, tipo, de como aquilo foi gigantesco para mim. Falar, cara, tem pessoas que vivem para produzir isso, para produzir arte, que vão tocar pessoas e através dessa arte vão sustentar outras, sabe? Então, eu sempre lembro dessa sensação, assim. E que doideira. É muito louco isso. E aí a primeira vez que eu fiz Jardim Inimigo, né, na verdade no teatro, eu participei da peça, que me caiu uma ficha, que eu me lembrei, falei, cara, 15 anos eu assisti a peça, eu vi esse personagem, agora eu tô fazendo ele aqui nessa turnê e tal. Então foi umas coisas que são surreais, assim, né? Então, a gente que tá muito próximo do Kaique, né, que é o coordenador de toda a companhia, né, que é o Kaique Oliveira, que é o fundador, que faz o capeta lá no Jardim Inimigo, né? O que leva flores. E aí você convive com ele, mas sempre a conexão de que primeiro você foi alcançado pela arte dele, né? Então, primeiro você foi alcançado depois com o projeto, com a ideia, com a visão, né? Ele é um louco, né? Ele é um maluco, né? Tipo, é surreal, assim, a gente sempre fala. E é um visionário mesmo. Eu estava até falando com o Natan ontem, que é daqueles que você olha, que você lê nos livros, sabe? Esses heróis da fé, assim, tipo, eu tenho muito essa sensação convivendo com ele, porque ele é muito à frente do tempo, é muito visionário nesse sentido de estabelecer. Já enxergou as coisas. Exatamente, um coração apaixonado por pessoas, né? Então, é um exemplo mesmo a ser seguido, assim, eu sempre falo isso, não é puxando a sardinha, né? Eu sempre falo isso pra ele. Mas então, eu tenho a noção desse impacto que causa, porque a gente trabalha com uma das ferramentas que mais emociona, que mais, né, alcança um coração, que mais alcança uma mente, que é a arte, né? Sim. Do teatro musical, dança, cinema, circo, enfim. Então a ferramenta por si só, ela já causa impacto. Quando ela se une a um propósito, ela arrebenta, entendeu? Então, tipo, e não só o propósito da mensagem em si, mas o propósito que está por trás de tudo isso, né? Então, produzir o porquê produzir, o porquê continuar produzindo, né? Que é a questão de sustentar os projetos sociais. Então, isso quando se une é muito forte. É por isso que eu falo que existem duas linhas. Essa que é a linda, que é a incrível, que é a que impacta pessoas, que é a que alimenta pessoas, que é essa maravilhosa. Mas também tem a linha cruel do negócio, né? Eu sempre falo, quando as pessoas falam, nossa, que trabalho lindo. Aí eu falo, não, é lindo mesmo, mas quando você tá lá não é lindo. Tipo assim, quando você encontra a viúva, quando você encontra o necessitado, quando você encontra o órfão, não é bonito. Seria maravilhoso a gente não ter que ir até esses lugares para dar a comida. Isso seria lindo. Estar lá, de certa maneira, é cruel com o coração, é cruel com a mente. Assim, quando eu piso em Angola, por exemplo, não só Angola, mas pelo Brasil, pelas regiões que a gente passa, assim, e você... o Angola, por exemplo, é um povo incrível, é um povo maravilhoso, é um povo apaixonante. Quando você pisar lá, você vai se apaixonar pela cultura, você vai se apaixonar pelas pessoas. É um povo forte, feliz, sorridente. Mas aonde a gente está localizado ali na aldeia Nissi, no Bié, há muita necessidade ali, sabe? Então, você encontra casos ali de mães com filhos sem ter o que jantar, sem ter o que comer, muitas histórias. Vai chegando essas... E quando você está no front, essa é a parte que não é bonita. É incrível você poder fornecer para essa pessoa, mas a gente não dá conta de tanta, né? Imagina. Tantas pessoas. Então, tem essa coisa, essa noção do impacto, que é bonito, mas também tem a noção do impacto, que, tipo, mano, é difícil, sabe? Tipo, é dolorido. Que, tipo, não...
não é uma representação, ele não tá rolando um personagem, Sim. aquilo é real, né? É real e tipo é assim, vida, né, cara? Exato. Então, tem uma história que é incrível, que depois eu transformei até numa gag de palhaço. Porque eu não contei, mas aí voltando, eu sou palhaço, né? Minha primeira iniciação artística é na palhaçaria, né? Capaz! É. Quero saber mais disso mas também. Aí eu vou contar, depois disso é muito louco isso também. Mas aí eu entrei numa casa a gente tava ali numa visita, né, nas casas, e aí encontrei, e aí conversando com essa mãe, né, a gente, mãe, tudo bem? Como trata as senhoras lá. E aí, mãe, tudo bem? Tá tudo bem, como estão as coisas? Tá bem, vai conversando, que vai jantar? Amanhã tem janta sim, tem comida, porque eles também não ficam explorando o seu próprio sofrimento, né, tipo, são pessoas, como eu falei, são pessoas fortes, incríveis, né, e aí você vai entendendo, aí ela morava numa casa, que a gente conhece aqui como pau a pique, né? Que é aquela de barro. A chapa estava furada, a telha, e o chão é de barro, as paredes são de barro, então chovia, ficava meio que lama, né, ali dentro. E ela estava com mais 7 filhos, o marido tinha ido embora, e a única coisa que ela tinha para comer durante os próximos 7 dias, elas e as crianças, eram um punhado de farinha, assim. Tipo... Tá, mãe, mas era isso, tipo, eu cozinhava um pouquinho de farinha, distribuía, comia, e era pros próximos dias era o que tinha para comer, assim, sabe? E aí você entra, e aí aquilo te bate, assim, você fala, nossa, cara, é surreal, assim, a gente conseguiu ali, fornece alimento para ela, né? Agora Sim. A gente, dentro do projeto, a gente distribui para quase 430 viúvas, elas pegam cesta básica todo domingo ali na escola. Então, mas do primeiro choque ali, o primeiro impacto, você fala, aí a gente conseguiu substituir a telha, já não chove mais dentro da casa. Você vai trabalhando assim, Sim. Né? Mas você ajuda aqui, aparece ali, aparece lá. Sim. Só que histórias como essas ali a gente encontrou várias, assim, tipo, histórias que trazem um impacto, assim, sabe? E aí é por isso que eu tô te falando, do impacto, ele tem esse impacto positivo de transformação na vida das pessoas. É por isso que o logo da Nice Play, na verdade, é conteúdo que alimenta. Porque através do conteúdo a gente alimenta as pessoas, mas com a assinatura das pessoas a gente consegue alimentar outras. Entende? Então o recurso, por isso que é conteúdo que alimenta. Alimenta dos dois lados da tipo, produção. A pessoa não só assina... para receber o alimento da arte, mas a assinatura dela nos proporciona alimentar outras pessoas, né? O recurso para isso, assim. Então, cara, você que tá ouvindo, depois dessa, se você não assinar, tá? Nós vamos conversar, por favor. Porque ajuda a gente a produzir mais, né? Tudo aquilo que a gente falou, assim. Então, mas é lógico, como audiovisual, a gente não tem a noção de aonde alcança, né? A gente não tá lá, né? Quem tá assistindo agora. Quem tá assistindo, quem viu. O filme Metanoia, por exemplo, fala sobre a realidade das drogas, né? E a gente conseguiu lançar no cinema também, um milagre, assim, né? Porque produção independente, sem patrocínio. A gente nunca teve patrocínio de uma empresa forte que veio e bancou, não. Entendi. A gente vendendo bombom, vendendo camiseta. Na época vendia DVD, vendia coxinha. O que a gente pudesse vender, a gente vendia ali para pagar esse filme. E aí a gente foi pro cinema e na época foram 70 mil pessoas na sala de cinema, tipo, que pro cinema nacional independente é considerado sucesso. Imagina. Assim, né? Então foi incrível, agora tá na plataforma também. E é sempre assim, né? Vai conquistando e vai lutando. Já chegou a entrar em alguma outra plataforma de vídeos, tipo, sei lá, pra entrar num Netflix da vida é muito difícil? Cara, a gente... chegaram a ver, sondar, ver como é que funciona? A gente procurou, para esse filme que a gente quer lançar agora, que fala sobre violência contra a mulher, a gente tentou contato, na verdade, assim, com plataformas, mas a gente não conseguiu, assim, acesso, né? Porque esse filme, ele vai trazer um impacto muito forte, porque se você pegar os números da pandemia, a violência contra a mulher, ela cresceu muito, né? O Brasil, ele é considerado, ele tá no 5º país no ranking da violência contra a mulher, sabe? Então, tipo, é um país muito violento com as mulheres. Só que 80% da população se declara cristã, tá ligado? Então os números não batem. Não batem. Tá ligado? Então esse filme ele vem nesse local assim, de confronto a essas pessoas que se declaram cristãs, mas que estão agredindo, que estão violentando ou que estão usando a religião para aprisionar essas mulheres, entende? Então o filme vem para falar, a mulher, ela não é um instrumento religioso do seu marido. Ela não tem que apanhar para se sustentar no casamento, ela não tem que ficar sofrendo para sustentar no casamento. Na verdade, quando há uma agressão, uma violência, o casamento já acabou há muito tempo, né? Só que dentro de um contexto religioso, as pessoas usam a religião, na verdade, para aprisionar mais, né?
Então, esse filme ele vem nesse impacto. A gente queria que realmente alcançasse cada vez mais mulheres, né? Entendi. E aí a gente tentou as plataformas por isso, para ter esse alcance, para ter essa visibilidade, mas a gente ainda não conseguiu, né? Quem sabe no futuro aí a gente consegue no futuro, Rony. É verdade. E você falou sobre palhaçaria. Palhaçaria, loucura, né? Agora eu vou perguntar, olha. Quando alguém fala, ô palhaço, vocês ficam ofendidos? O povo fica ofendido? Não. Por que isso? Mas como é que foi esse negócio, cara? Então, cara, na verdade, assim, a primeira peça que eu fiz no Nici, a gente acabou desenvolvendo um clown, né? Um palhaço. E aí eu comecei a me apaixonar mais por isso e tal. E aí comecei a estudar e buscar um pouco mais e fui seguindo por esse caminho de criar gags, de criar a comédia em si, né? Eu nunca tive uma formação acadêmica nesse sentido, mas é uma outra loucura mesmo assim nesse sentido, porque eu sempre me questionei aonde que eu aprendi a fazer a comédia. Porque os personagens já estavam prontos, aí fiz curta-metragem de comédia, aí fui levando para o audiovisual a comédia em si, né? Mas eu sempre me questionei isso, tipo, da onde vem isso, de onde surgiu a comédia em si? E aí eu lembro que dentro desse sofrimento, dessa história de vida, que acho que nem vem ao caso falar todas as coisas assim, mas dentro dessa dependência química, eu lembro uma vez, o meu quarto ele foi arrombado, assim, tudo que eu tinha ali conquistado, essa pessoa pegou e vendeu, né? E vendeu ali em troco de droga, então minha casa era tudo trancada, assim, sempre foi um sofrimento nessa coisa que a droga causa, né, na família. Sim. E aí eu lembro que quando arrombou a porta do quarto, eu sentei, tipo, as coisas que eu tinha conquistado ali com muita dificuldade e tal, de computador, essas coisinhas assim, uma câmera pequenininha que eu tinha e tal, foram vendidas, o material que eu tinha no computador foi embora também, perdi tudo que eu tinha de conteúdo, né? Quando eu era adolescente eu já produzia algumas coisinhas assim, brincadeiras no caso, né? Mas fazia. E aí eu olhei para aquela porta arrombada e tal, e aí eu comecei a pregar. Depois tem que falar que eu também sou cenógrafo, né? Os musicais eu fiz a cenografia, mas depois eu conto isso que eu lembrei agora. E aí... Ele vai lembrando no caminho. Que e aí eu comecei a arrumar a porta, aí eu escrevi senha na porta, assim, e comecei a pintar e comecei a fazer piada com aquilo, comecei a rir daquilo, sabe? E aí me veio, né? Deus realmente trouxe essa certeza no meu coração, que tipo, que ele me ensinou a rir, a fazer comédia no sofrimento, através como forma de superação. Né, como forma de poder seguir além, de poder continuar sem desistir da vida mesmo, entende? Então, aí eu comecei a pensar em vários momentos assim de tristeza, de angústia, fazia piada, transformava aquilo como uma forma de lidar, né? Sim. Não como uma forma de fuga, mas como uma forma de transformar aquilo, de transformar a realidade e poder seguir em frente, né? Sim. E aí depois, estudando sobre a palhaçaria, você pega aí... Chaves, Chaplin, você pega que o palhaço, ele pega a miséria em si, potencializa aquilo e coloca para as pessoas rirem, né? Então, era isso que eu estava fazendo, pegando o sofrimento, potencializando e colocando para as pessoas rirem. Então, é por isso que eu falo, a palhaçaria ela vem antes do audiovisual, ela vem antes do teatro, porque ela se torna a essência, né? A essência da vida, a visão de mundo. Sim. Eu estava falando até hoje na oficina aqui, que a palhaçaria ela é uma arte que cura, né? Ela é uma arte que transforma, porque você tem que pegar aquilo que é ridículo em você, né? Aquilo que você não gosta, que você não quer expor às pessoas. Potencializar aquilo e apresentar para que as pessoas possam rir de você na sua cara, entendeu? Se a pessoa tem vergonha daquilo, tu imagina aumentar aquilo e ainda colocar para as pessoas rirem. Então, isso traz uma cura, né? Isso traz uma aceitação, isso traz uma noção da sua identidade, de quem você é, de como você se relaciona com o mundo. E você permitir que as pessoas possam rir disso é libertador, né? Porque aí você... Sim, tá safo já, né? O pior que poderia acontecer já tá acontecendo. As pessoas não te ferem mais. É sempre que eu falo. Tipo assim, ó, a partir do momento que você sabe quem você é, não tem como as pessoas te ferirem, né? Tipo, porque se elas falam assim, você usa óculos. Você fala, tá bom. 4 olhos. Tipo, tá, eu uso. Se você sabe, se você não é ofensa, porque tipo, quando a pessoa te ofende, tem 2 maneiras de você entender isso. Ou é verdade o que ela tá dizendo e tudo bem, é verdade, ou é
é mentira. Sim. E você não se ofende com a mentira, entende? Sim. Então, e a palhaçaria, ela faz você trilhar esse caminho de aceitação. Então, se você é muito irritado, você vai produzir um palhaço, provavelmente esse palhaço vai ser muito irritado. Se você é muito tímido, o palhaço vai ser muito tímido. Se você é muito idiota, o palhaço vai ser muito idiota. Então, ele vai potencializando a sua característica, né? A sua identidade. Entendi. Porque é nisso que tá a comédia. A comédia tá na verdade, né? Então, seja ela irritada, seja ela brava, seja ela tímida, ela tá na verdade. Quando você é verdadeiro, você conecta e a pessoa ri, entendeu? Então, tudo pode ser, por exemplo, ser levado para um lado bem humorado, independente da sua característica. exatamente, com certeza. Doideira isso. Eu tinha um grande amigo que ele era muito bravo, mas ele acordava ranzinza já, assim. E aí, quando eu fazia comédia com ele era o branco, eu era o Augusto, né? Que tem essa separação nuclear, assim. Então, ele era o irritado, ele era o bravo, que dava ordem, e eu era o atrapalhadão, que atrapalhava tudo. Então, você potencializa qualquer característica pra comédia e ela funciona. Se você é metódico, você vai ser o palhaço metódico, que coloca as coisinhas certinho no lugar. É verdade, tipo assim, realmente tu vai achar graça nessas coisas, cara. E você acha muitos palhaços de maneiras diferenciadas nesse sentido, porque você potencializa a sua verdade humana, né? Sim. Caramba. Loucura, né? Muito louco, muito louco. Não, pô, agora já foi uma aula aqui demais. Queria saber de ti o seguinte, Alan. Todos que fazem parte da companhia NC são cristãos? E também eu queria saber se tem se é bem explícito essa questão ou não. Como é que vocês trabalham? Na verdade, nesse sim, todo sentido? mundo que vai para a companhia NC Por quê? Porque é um ministério, né? Então, de certa maneira, você tem que professar a mesma fé para poder viver em comunhão, porque, como eu falei, a gente passa o ano inteiro junto, né? E todos os trabalhos, eles são alinhados num único propósito, né? Então, por exemplo, o convite que chegou para você não foi apenas porque você se deu muito bem naquela audição. Não, é por causa do chamado missionário. Sim. Aí a gente consegue entender, por exemplo, porque o cara deixa o carro, sim, deixa a pizza gostosa, exatamente, para viver algo totalmente diferente do que uma pessoa normal faria se não tivesse um propósito maior. A arte, ela é só a ferramenta, né? Ela não é o propósito central em si. O propósito é o outro. Então, tanto o outro que você convive, quanto o outro que você apresenta, quanto o outro que você atinge com o recurso que você captou. Então, por isso que todos são cristãos e tal. Cada um é de uma denominação, enfim, tem pessoas tradicionais, pessoas mais avivadas, pessoas que são 20 anos de cristianismo, pessoas mais novas, enfim, você tem variados, é um cardápio, né, bem recheado de pessoas de várias culturas de todo o Brasil. Você tem do Nordeste, você tem do Sul, você tem do Centro-Oeste, você tem... E na base de vocês rolam os cultos também? Isso, e aí a gente, na verdade, todo mundo que entra vai pra lá. Por exemplo, agora a gente tava todo mundo lá, estavam 100 pessoas lá fazendo a preparação pra nova peça, que é o Tribunal, que já tá em cartaz agora, o pessoal pode marcar aí na cidade. Tribunal. O Tribunal. E aí a gente se reúne lá, faz a preparação, e aí depois cada equipe sai pelo Brasil. Acho que agora a gente vai estar com umas 10 equipes, mais ou menos, não tenho o número exato agora. Tipo assim, quantas pessoas fazem parte de uma equipe? 6 pessoas, 5, depende da equipe, assim. E aí cada equipe vai para um estado. E aí cada equipe apresenta nesse estado durante um tempo, depois volta, a gente troca a peça, faz outra preparação e sai de novo. E a questão de cenário, figurino, esse tipo de coisa, eles já vão com vão com os figurinos, já vão com todos os elementos de cena, já viaja cheio de mala, para ficar de viagem para ficar tipo 4, 5 meses, entendeu? Já leva a roupa para ficar esse tempão lá nessa região, né? Vamos dizer assim, né? Quando é longe. Quando é São Paulo, a gente apresenta e volta para base, que é ali, né, interior, então é tranquilo. Quando é outro estado, a gente vai e aí vai andando. E aí vai subindo, vai descendo, vai para outros países também. A gente tem uma escola de artes na Índia, que é a Grambalum, que a gente não divulga muitas vezes por causa da perseguição com os cristãos em si, né? Mas lá é uma escola de balé. Sim. A gente tem o projeto em Angola, e aí já fomos em turnê pelos Estados Unidos, pela Europa também, já foram equipes que apresentaram nesses locais. Você falou que também alguma coisa de cenário, como é que é o nome? Eu fiz a cenografia. Porque, na verdade, assim, como é um grupo de arte independente, a gente nunca tem recurso patrocinado e fala assim, não, você tem tudo isso aqui para gastar. Não, a gente sempre está fazendo. E aí, quando a gente foi criar um musical, o Azusa e o Radassa, a gente não conseguia pagar um cenógrafo, porque era muito caro.
Muito caro. Muito. Sério? Muito caro. Pra gente, né? Não é que o cara tava cobrando caro, mas é que pra gente era caro. O custo desse profissional é caro. E aí eu e minha esposa, que é diretora de arte, a Joyce, a gente desenvolveu o projeto e com a equipe da NC Filmes a gente fez a cenografia do musical do Rua Azusa e do musical Radassa. E a gente que assina a cenografia, fez toda a parte de projeto, fez a construção, construiu tudo e tal. Então aí eu tava atuando também nisso. Porque aí nos projetos que a gente grava as peças, a gente também faz o cenário, entendeu? Então, tudo para ir barateando, né? Para ir custeando. Hoje de equipamento para captação, vocês têm tudo ou vocês precisam locar isso? A gente precisa locar. A gente tem uma câmera Black, 4K ainda, né? Um pouquinho mais antiga. Um monitor vídeo assiste, mas o resto todo de lente, maquinário, tudo a gente acaba tendo que alugar, assim. A gente não tem muito material ainda. A gente tem um computador de edição, então que é louco, porque, tipo assim, todo o conteúdo que tá lá, nesse Play, passou por um computador só, sabe? Então, tipo... Tudo foi feito ali. No Guerreiro. Você tem que moldurar isso, né? Deixar num lugar assim, no Guerreiro. Então, é sempre... É o que a gente fala, a nossa dificuldade de produção é essa, é recurso, né, muitas vezes, né? Então, tipo, se a gente tivesse mais, a gente produziria mais, alcançaria mais, mas entende que a engrenagem vai girando e a gente vai conquistando. E vai Conhece o grupo Red de Joinville? Já ouviu falar? Já ouvi falar. Também faz um trabalho, sim, assim, voltado para filmes também. Sim. Também tem algumas peças, assim. Muito legal. Me lembrou muito disso também, mas eu conheço, sim. Não conheço pessoalmente, né? Não cheguei a trocar ideia, mas eu conheço sim, com certeza. E mais um abraço pro Fábio aí também, que com certeza vai ouvir. Vou mandar esse conteúdo para ele. Bom, agora eu queria que só, pra gente ir nos encaminhando aqui pro fim do nosso papo, certo, que tu pudesse externar aqui pra gente, até o cara que tá ouvindo agora, o que é importante para um artista que quer iniciar nesse ramo, enfim, do teatro, o cara que ele é músico, mas ele não consegue se ver em banda nenhuma, ele vai conseguir se encaixar em um grupo assim. Qual que é a dica que você daria para esse cara que está tentando se encontrar nessa parte mais teatral do negócio, essa parte mais artística da coisa, assim, né? O que você teria de dica para essa galera? Cara, o ser artista, ele é contrário ao mundo já, né? Porque o mundo, ele é muito lógico, né? E a arte no Brasil, ela não é lógica, né? Ela é autoral, você tem que cavar muitos buracos para produzir algo artisticamente, né? Tipo, você tem que enfrentar muitas coisas, né? Às vezes, desde da falta de acesso à arte em si, desde a falta do ensino, a falta de maneiras de produzir, enfim. O artista brasileiro, ele é guerreiro, né? Você sabe disso, é tudo com muito esforço, é tudo com muita luta, é tudo muito suado. Então, assim, acho que o ser artista, ele parte do princípio de não desistir, né? Eu acho que a primeira coisa é insistir em produzir, é insistir em fazer acontecer, porque ele tem que ser seu produtor, ele tem que ser seu diretor, ele tem que ser seu roteirista, ele tem que fazer acontecer, ele tem que buscar parceiros, ele tem que fazer acontecer. Sim. Então, o ser artista por isso que eu falo que ele não é lógico, porque o artista em si, ele já é aquele melodramático, né? Seja ele músico, seja roteirista, seja ator, seja palhaço, ele já é aquele cara que um dia ele acorda querendo ganhar o mundo, sim, e no outro ele não quer sair da cama, sim, né? Sim. Ele gosta da chuva caindo no vidro e do vento suave. Sim, ele já faz um negócio. Então ele já é por si só melodramático, né? E tem que ser, né? Porque as composições, eu acho que artísticas, elas vêm daí, né? Dos dramas pessoais e da visão de mundo, da observação de mundo. Só que lidar com isso dentro de uma lógica que você tem que ser o cara também, que vai estar de pé e fala, não vai acontecer, gente, não vem aqui, eu vou fazer, não. E ser esse costa larga que a gente fala, né? Mas com essa angústia artística, você fala, nossa, acho que não vai acontecer, não vai dar certo, as pessoas não vão gostar. Então você tem que ser essas duas caras, né? Então você tem que ser essa frente, esse não vai acontecer e vai realizar, não, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me ajuda. E você vai vivendo e o artista, ele tem esses altos e baixos. E aceitar isso, eu
acho que é uma condição natural, sabe? Tudo bem não estar bem naquele dia, tudo bem querer desistir naquele dia. O importante é no outro dia você continuar, entendeu? Então, você estar mal num dia não tem problema, mas insista, sabe? Se você tem um sonho, se você quer produzir. Eu sempre falo isso pra galera, tipo, na arte independente ela te proporciona você vivenciar várias áreas. Por isso que eu consigo escrever, dirigir, que nem o filme que a gente fez agora, o Abigail, esse longa, eu roteirizei, eu dirigi, fiz parte da produção e editei, entendeu? Então por quê? Porque eu sou incrível e maravilhoso e perfeito? Lógico que não, muito distante disso. É porque eu não tinha dinheiro para pagar alguém que fizesse, entendeu? Eu tinha que fazer, se eu quisesse que acontecesse. Se vocês verem o material, vocês vão ficar de cara. O homem tá jogando charme. Mas porque tipo, você tem... E aí, é lógico que aí você começa fazendo e fazendo. Uma hora você vai ficar bom. Isso. Por quê? Porque você é chato, porque você insiste em fazer. Eu lembro que na época a gente fez o Santo Bordel de Tiatira, chama, uma peça de 6 horas de espetáculo. E aí eu roteirizei todo esse espetáculo, dirigi todo esse espetáculo, e depois quando terminei eu falei, caramba, tipo, olha que loucura isso, sabe? Por quê? Porque você tem que praticar, você tem que insistir, você tem que fazer. Lógico que nessa equipe tinha 90 profissionais incríveis, né? Que são os voluntários, que somam muito o projeto. Você não faz nada sozinho, isso que é louco, né? Eu não fiz nada sozinho. O filme eu não fiz sozinho, né? É óbvio. Mas quando você quer ser o realizador, você tem que bater o pé e falar, não vai acontecer. E aí não acontece, aí você fala, não, mas esse outro vai acontecer, não acontece. Aí você fala, esse terceiro talvez vai acontecer, e você vai insistindo no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, começa a acontecer, e aí não fica mais fácil, isso que é louco, né? Você fala assim, não, então agora eu fiz, vai ficar mais fácil. Sim. Não, você tem. Eu acho que vai ser uma vida provando que você é capaz, vai ser uma vida provando que você pode fazer, que você pode realizar. Não ignore as suas emoções, eu sempre falo isso. Eu sempre usei aquilo que eu te falei, a arte, você pode pegar todas as suas vivências humanas e transformar ela em arte. Eu acho que isso é um propósito real, humano, assim, então é isso, não desista, segue em frente, na 8ª vez vai dar certo. Se não continua mesmo assim. Mas eu só sei escrever, não tem quem produzir. Cara, joga lá no YouTube como produzir, como fazer. Hoje o acesso à informação ele é muito fácil. E não tenho quem dirija, não tenho quem atue, sabe? Começa a provar que você é capaz de fazer, porque aí as pessoas elas vão também, tipo... Começando a agregar. Porque, cara, hoje não é que as pessoas não acreditam, mas é difícil eu chegar e falar assim pra você, vamos ali fazer um projeto assim. Você fala assim, tá, se a gente não se conhece, né, você não vai, lógico que você não vai, mas se olha, eu fiz isso aqui, olha que legal, consegui fazer sozinho. Se eu estiver com você, a gente consegue fazer melhor. Sim. Você começa a provar para as pessoas com atitude também, entendeu? Não esperando que o mundo te abra as portas, porque você é um artista incompreendido, né? Tipo, então, provar realmente no dia a dia o seu propósito, o querer, ou não. Ou talvez faça a arte, guarde ela e seja feliz com isso também, entendeu? Porque nem todo artista ele quer ser ouvido, mas não quer ser ouvido por multidões. Às vezes o cara quer fazer para namorado, o cara quer fazer para mulher, o cara quer fazer para família, o cara quer fazer para a comunidade local, e tudo bem. O sucesso na arte não é medido pelo número de visualizações ou pelo número de aquilo que arrecada. É a sua realização e a sua contemplação daquilo, entende? Então, se você quiser fazer música para você, faça, entende? Mas faça. É isso que eu incentivo, tipo, produza, tire as ideias da gaveta, realiza. Fazer bem feito com o que tem, né? Até que o que você possa fazer seja perfeito. Então, tipo, acho que é esse o caminho, assim. Demais. Eu conversei com o Giba esses dias aqui, e ele falou assim, cara, e óbvio, o que ele falou é algo que muita gente já conhece também, que é o mais vale o feito do que o perfeito. Mas sempre que a gente fala isso, e por exemplo, você trazendo essa sua dica hoje também, é muito real, né, cara? Faz. Partindo de algo já feito, as pessoas vão olhar e vão falar, cara, eu também quero fazer parte disso. Com certeza. Né? Então isso é demais. Porque a arte ela é transcendente, né? Então a arte ela é sobrenatural. A arte ela é, principalmente quando você constrói o belo, ela transcende. Isso seja para 2, 3 pessoas ou para 2, 3 milhões, entende? Então isso vicia, né? Isso a arte é viciante, né? Então quanto mais você faz, mais você quer fazer, mais você quer estar, mais você quer... Não chamaram você para alguma coisa, você já fica bravo, não me chama para tudo, quero fazer tudo. Bom,
Eu sei que você queria mais, tá? Eu também. Mas o tempo do homem também não é aquela... vamos lá, vamos levar. Eu quero agradecer esse papo. E pra gente fechar mesmo, assim, agora passar a chave, que você pudesse deixar uma mensagem, cara, pra quem tá ouvindo ou pra quem tá assistindo no YouTube aí. Agora, não só pro cara que quer ser o artista, né? Mas pra quem... Essa grande plateia que a gente tem hoje, você que está ouvindo, você que está assistindo, talvez não seja o seu desejo trabalhar com arte. Sim. Mas você vai estar sentado e vai estar recebendo um conteúdo que, por exemplo, você faz, já faz há um bom tempo aí, né? Alguns anos. O que você teria para dizer para nós como nação brasileira, assim, cara, como povo, sabe? Qual que é o seu direcionamento? O que você teria para dizer para quem está ouvindo agora? Cara, uma coisa que eu uso como um lema, né, diário, assim, eu acho que é olhar ao outro, sabe? Uma vez eu escrevendo alguns textos que eu escrevo, que eu guardo, eu escrevi uma frase que ela é muito real, assim, para mim, assim, eu acho que as nossas lutas, elas se tornam pequenas quando nós olhamos o outro e lutamos por aquilo que é externo, sabe? Então, tipo, o olhar o outro, o batalhar pelo outro, o servir o outro, ela diminui gigantescamente os nossos conflitos internos, porque quando a gente começa a olhar para fora, tirar o olho do umbigo e perceber o outro, e perceber a existência do outro, a gente vê, cara, que o quão feliz a gente é, o quão abençoado a gente é. Sim, tem muita coisa para melhorar, não sou a favor, tipo, não, a pessoa tem que sofrer para ser melhor na vida. Não sou a favor disso, não sou a favor desse discurso. Mas quando a gente começa a olhar que cara, ali ainda a pessoa não tem o que comer, ou não tem onde morar, ou não tem onde vestir, você começa a batalhar para que essas pessoas tenham isso. A hora que você volta para casa e fala assim, cara, eu tô deitado numa cama e aqui não chove. Tipo, uma coisa que é cotidiana, que ninguém pensa nisso. Sim. Ninguém para pra pensar. Mas você deita e aí você fala, cara, tem um ar-condicionado, tem um ventilador. Cara, se eu abrir a geladeira agora, tem comida. É tão óbvio, às vezes, na nossa correria, né, que a gente não para pensar que tem pessoas que não têm geladeira, né? E então, olhar ao outro é uma condição de vida humana que nos permite viver nesse mundo de caos e egoísta que é hoje, de uma maneira mais plena, feliz e verdadeira, né? Porque eu acho que esse é o nosso legado como humanidade, é o servir e o olhar ao outro, né? Uhum. Você vê que as piores desgraças humanas, elas acontecem quando esse caminho inverso é tomado, né? Então, quando pessoas se tornam egoístas, se tornam donos de si mesmos e querem dominar sobre outras pessoas ao invés de né? Servi-las. Então, e aí tem uma frase uma vez que eu ouvi que é muito louco, que às vezes a gente vê, para as pessoas que são mais espirituais na coisa, a gente vê anjos com a bandeja de prata na mão, mas não vê pessoas com o prato vazio, né? Então, tipo, eu acho que o olhar o terreno, olhar o palpável, o poder tocar em alguém, o poder olhar no olho, o poder servir, o poder estar junto, porque às vezes não é só uma condição de comida, não é só uma condição de moradia, mas é o ouvir, cara. A gente não para mais para ouvir as pessoas, né? Sim. Tipo, é muito difícil você conversar com alguém que quer te escutar, né? Por isso que eu acho que o podcast é legal isso, porque tipo, é escuta, né? É muito mais do que a fala, é a escuta. Então, mas isso no cotidiano é muito difícil, porque correria, é trabalho, parece que o dia hoje tem 2 horas só, você vai ver, já anoiteceu, já passou, já anoiteceu, já passou. Sim. Então você vai se envolvendo nisso, Então o que eu aconselho é, se distancie um pouco dessa engrenagem que você está vivendo, ande a pé, deixa o carro aí e vai olhando as pessoas na rua, sabe? Olha a atendente, olha o porteiro, olha a criança na rua, olha no olho dessas pessoas e você vai ver que elas têm muito mais a dizer do que você simplesmente ignorar essas pessoas. Acho bom, que é uma... Cara, primeiro, obrigado. Mas eu que agradeço. Deus te abençoe muito. Eu tô tomando algumas mudanças de vida, assim, e eu tô andando muito de bike agora. E realmente, cara, tu para e fala assim, cara, tem coisas que eu não via quando eu passava de carro. E agora quando você tá a pé de bicicleta, você consegue parar e olhar pequenas coisas da vida que, cara,
como é que passou desapercebido isso aqui? Verdade. Né? Então é muito isso que você falou. Obrigado mais uma vez. Eu sou muito, cara, extremamente agradecido, por exemplo, ao Belas, de poder proporcionar esse tipo de papo com pessoas, certeza. cara, que tem muita coisa a expor, né? Tem muita coisa a agregar para nós como pessoas e tudo mais. E eu tenho certeza que você aí na sua casa ficou ainda mais curioso, né, para conhecer o trabalho da Companhia NC, o ministério deles, que é incrível, do Alan também, né, do seu trabalho. E cara, que você possa compartilhar aí essa mensagem, de olhar para o outro, Com certeza. como foi falado aqui, e saber que na vida e na arte nada é fácil. Você tem que fazer, você tem que batalhar. Você que ouviu, pegou o podcast desde o começo, você conheceu um pouquinho da história do Alan. Com certeza, se você abrisse mais, ia ficar mais claro ainda a mensagem. Por exemplo, a parte que você falou do quarto arrombado ali, tudo que você conquistou foi, né? Sim. Então, cara, são coisas que a gente vai levar, e com certeza desse papo de 1 hora aí, não sei quanto tempo que deu. Quanto tempo deu aí até agora, mais ou menos? 1 horinha e pouquinho. Cara, enriquecedor demais. E continue acompanhando aí a Companhia NC, o Alan, o trabalho dele. Continue acompanhando também os podcasts do Belas. Tem muita coisa boa ainda por vir, tá bom? Sempre, toda semana tem uma coisa diferente, uma galera nova, uma galera que vai agregar para você. E com certeza um conteúdo altamente relevante. Mais uma vez, Alan, Obrigado. Junto, tá? E para vocês que estão no YouTube, no Spotify, até uma próxima. Tamo junto!